Olá, estamos juntos novamente aqui no programa Projeto Saúde, na TV com Santos, canal 11net, para Santos, São Vicente, Praia Grande, em streaming ao vivo para todo o planeta no site www.tvcomsantos.com e também nas redes sociais. Você pode acessar os vídeos de programas anteriores no YouTube, o canal youtube.com/Ser Integral Saúde, e no Facebook, facebook.com/Ser Integral Saúde. O Projeto Saúde tem como apoiadores a Clínica Ser Integral, que é uma clínica de medicina integrativa, a Farmácia Ativa, que é uma farmácia integrada, e a Unimed Santos, que é a primeira cooperativa médica do Brasil. Hoje, nosso entrevistado, com muito prazer, é o Dr. André Perdicares, que é médico oncologista ou cancerologista, a gente vai conversar sobre isso, e nós vamos falar muito a respeito dessa doença tão temida, que é o câncer hoje em dia, A gente ouve falar essa palavra, a gente já fica muito preocupado, muito assustado. O Dr. André é um grande especialista no assunto e vai poder nos esclarecer bastante. Antes, vamos com uma dica de saúde do dia. Um artigo que foi publicado na revista PLOS One, recente desse ano, do mês de maio, ele diz que a meditação produz mudanças genéticas que afetam positivamente e melhora a nossa saúde. A prática da meditação altera a expressão, a atividade de vários genes no nosso organismo. E esse estudo foi feito no Massachusetts General Hospital, nos Estados Unidos, pela equipe do Dr. Herbert Benson, que também é de Harvard, e o interessante é que esse estudo mostrou que até mesmo uma única sessão, lógico que isso tem que ser continuado, uma única sessão de meditação já modifica como nós temos 3 atividades benéficas no nosso corpo aumentadas. Ele melhora a inflamação crônica, ele melhora o metabolismo da insulina e ele melhora também o metabolismo energético das nossas mitocôndrias. Segundo os pesquisadores, esse pode ser o principal efeito da meditação para explicar como ela funciona, como a yoga funciona e até mesmo como a oração funciona beneficamente na nossa saúde. Estudos anteriores já mostravam os efeitos benéficos dessas práticas no nosso cérebro, com imagens de ressonância funcional, tomografia de póstron, porém esse foi o primeiro estudo que mostrou uma mudança na expressão dos genes. O Dr. Herbert Benson e os colegas analisaram 26 pacientes, 26 voluntários, que não meditavam com regularidade. E fizeram essa avaliação antes, depois fizeram um treinamento de 8 semanas durante 10 a 20 minutos diárias e voltaram a mensurar os dados desses pacientes depois. As amostras de sangue foram avaliadas e pesquisou-se cerca de 22 mil genes diferentes. Em 8 semanas de meditação diária, o perfil desses voluntários se modificou bastante e eles tiveram uma maior eficiência no trabalho das mitocôndrias, que são nossas usinas de energia. Também o DNA ficou mais estável porque se desgastou menos os telômeros e também o metabolismo da insulina, com a regulação da insulina, ficou melhorado. E o gene que expressa a inflamação crônica, que é o NF-kappa-beta, diminuiu sua atividade. Só isso já serve para a gente ficar motivado, a conseguir praticar mais a meditação, a yoga e atividades que ajudam no nosso relaxamento diário. Bom, muito bem. Entrevistado de hoje, Dr. André Perdicares, a gente agradece muito sua presença para brilhantar aqui o programa Projeto Saúde. Foi meu professor, médico, claro, médico cirurgião cancerologista, ele é mestre em cirurgia, doutor em comunicação e semiótica, interessante, uma área diferente da medicina, importante, fez pós-doutorado na Unicamp também, é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da Sociedade Brasileira de Cancerologia, fellow do American College of Surgeons e, enfim, o currículo dele é muito extenso. Nosso programa só tem 30 minutos, doutora? Graças a Deus, então a gente vamos começar a falar um pouco sobre o câncer, que é um desafio, A gente estava conversando sobre isso antes, o câncer é um grande desafio no mundo de hoje. Eu lembro que na década de 70, o presidente Nixon fez a guerra ao câncer. Eu acho que perdeu essa guerra, Porque a gente vê que os indicadores não melhoraram muito, Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, e a honra de estar aqui com você e seus telespectadores, E achei muito interessante a tua abordagem inicial do programa, porque o homem é um misto do biológico, do emocional e do espiritual. E isso tem muito a ver com o câncer. Certo? O câncer, conforme você estava falando, é um desafio e um problema de saúde pública.
Desafio porque nós temos uma série de abordagens, principalmente genéticas, que estão nos tentando explicar razoavelmente como o nosso organismo se equilibra consigo mesmo e com a natureza. Saúde é um relativo equilíbrio consigo, com os outros e com a natureza. Exato. E problema, porque as autoridades, de uma certa forma, não estão levando em conta o impacto epidemiológico da doença. Para que você tenha uma ideia, o Instituto Nacional do Câncer fala que há uma estimativa oficial de 520 mil novos casos de câncer previstos para 2013. É muito, né? Inclusive é subdimensionado, porque tem muito mais. E nós não estamos preparados, principalmente porque câncer além de ser uma doença, no adulto pelo menos considerada uma doença ambiental, relacionada com estilo de vida, hábitos e preservação do meio ambiente, ele tem muito a ver principalmente com algumas transformações que ocorrem ao longo da nossa vida. Principalmente com o envelhecimento da população. Sim. E deveria ser parte de um projeto educacional. Se nós temos o ABCD e 1, 2, 3, 4 que nós ensinamos para as crianças, a gente devia também se debruçar sobre como a gente poderia, de uma certa forma, preservar as nossas defesas naturais ao longo da nossa vida. Perfeito, já estou gostando demais dessa entrevista. Não, a gente poderia também colocar, além de ser um problema e um desafio, porque, na verdade, a presidente Dilma colocou uma portaria dizendo que em 60 dias, todo câncer diagnosticado, ele devia ser tratado. Certo. Como se isso pudesse, através de uma lei, acontecer isso. O grande problema não é tão somente o tratamento, que já é um grande problema. Precisa ser tratado o câncer de uma forma multidisciplinar, interdisciplinar, em unidades, inclusive, que encaram isso de uma forma integrada. Com certeza. Mas, na verdade, o problema fundamental é o antes do diagnóstico. Primeiro, porque a parte mais importante do desenvolvimento de uma neoplasia, que na verdade é uma guerra civil celular, é uma parte invisível. Ao longo da nossa vida, nós vamos tendo transformações. Nós dois, por exemplo, já não somos os mesmos de quando entramos pelaquela porta. Com certeza. Milhares de células já morreram e milhares de células já nasceram. Isso tem muito a ver exatamente com uma forma do viver. Então, o tumor de pele, que é o mais comum de todos, certo? Mais de 50% desses 520 mil oficiais novos casos, ele é o sol que nós apanhamos de forma inadvertida até os 25 anos de idade. Sem protetor solar, sem cuidados com esse imenso órgão que é uma pele. Tá? Que é a maior do corpo, né? Exatamente. A alimentação, uma alimentação muitas vezes rica em gorduras, rica em sal, sem antioxidantes que protegem realmente o equilíbrio, né, e a relação entre as células. E o fumo. Sim. 48% da humanidade ainda está fumando, de uma certa forma, principalmente nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. E o principal fator evitável de morte. É o maior cancerígeno, certo? Que nós temos hoje, com relações causais muito diretas, com câncer da cavidade oral, câncer de pulmão, câncer do laringe, enfim, tumores de bexiga, até a mais variada forma de nós encontrarmos a complexidade da nossa evolução. Antigamente, e é muito engraçado isso, o câncer era considerado a doença dos ricos. Por quê? Porque os pobres não sobreviviam até a idade mais elevada, né? Os ricos, de uma certa forma, e tal. Mas nós temos hoje, ainda dentro do processo existencial que nós temos dentro do planeta, que é um planeta hostil, nós oxidamos, né? Sim. Ele é hostil a base de oxigênio, né? Enferrujamos, né? A gente teria que considerar, sob o ponto de vista didático, 4 níveis de prevenção. Nós temos prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. A prevenção primária é alguma coisa que nós estamos fazendo hoje aqui, conversando sobre alguns aspectos básicos da relação que nós deveríamos ter conosco, com os outros e com a natureza, conforme nós falamos. É muito engraçado que o processo educacional, ele leva em conta o quê? Que chega uma informação, qualquer que ela seja, essa informação, para se transformar em conhecimento, leva um tempo. Sim. E para
conhecimento em atitudes e hábitos, Mais certo? ainda. Mais ainda. Se é que vai virar. Se é que vai virar, você tem toda a razão. E isso tudo leva em conta que o processo educacional depende muito da possibilidade da pessoa ter a cultura da antecipação. A cultura da antecipação significa como eu vou viver, certo? Ao longo da minha vida, para mim ter uma existência tranquila. Não que eu mesmo tendo existência tranquila, eu não posso desenvolver um tumor. Por quê? Porque nós dependemos da dança dos genes. Da carga que eu recebo genética do meu pai e da minha mãe. Que muitas vezes vem genes incluídos nessa carga, que podem de uma certa forma despertar. Certo? Isso depende muito do que nós fazemos, escolhemos atitudes, escolhas, hábitos. Exatamente. Você tem toda a razão quando você enfoca esse aspecto. Tá? É claro que uma vida saudável, a cabeça... Você estava comentando até sobre os aspectos existenciais de uma meditação. Nós somos nada mais, o que vocês estão vendo aqui é uma vibração atômica. Sim. De trilhões de células que tentam conviver entre si. Agora, imagine um espermatozoide e um óvulo se juntando para formar um ovo. 250 mil células por minuto, certo? Se dividindo para formar um ser complexo em 9 meses. Uma maravilha, né? Muitos erros genéticos podem ocorrer. O nosso DNA, o nosso código genético, tem uma capacidade de autocorreção. Quando isso não acontece, passa por uma outra etapa, uma transformação, existem mecanismos que fazem com que a célula reconheça esse erro e possa programar até a sua morte. Mas se isso não existir e a transformação continuar, nós temos o sistema imunológico, que depende muito da nossa forma de pensar. Sim. Os nossos neurônios dialogam com os nossos linfócitos, que são células que combatem tanto os vírus e as bactérias como as células tumorais. Então, uma existência tranquila é muito importante. A forma com que nós nos alimentamos, a forma com que nós escolhemos, inclusive, o nosso estilo de vida e como nós preservamos o meio ambiente. Eu acho que tudo isso poderia fazer parte de um grande laboratório, ou seja, aprender a viver, Com certeza. aprender a conviver. Mais ainda, né? Exatamente. Isso faz com que a gente encare o câncer hoje como um desafio e um problema de saúde pública. Uma coisa que eu queria levantar aqui é que muitas vezes a nossa formação médica ou do profissional da área de saúde está muito voltada para a doença. Totalmente. Principalmente, infelizmente, né? Muito pouco para prevenção. Hospitalocêntrica. Exato. Certo? Então, se eu for encarar hoje, eu, cirurgião cancerologista, né? Ou oncologista, carquinos vem do grego, caranguejo. Por quê? Foi representado, certo? Já nos tempos hipocráticos, inclusive o Hipócrates vendo um câncer de mama se espalhando pelo tórax de uma paciente, né? Nos primórdios da medicina, parecia um caranguejo. Um animal com tentáculos, se alimentando de carnes putrefatas, essas coisas todas. E oncos vem do latim, que significa tumor. Então, cancerologista, oncologista, faz parte de um pool. Eu queria colocar para vocês que nós estamos chegando tarde. Nós chegamos sob sinais e sintomas. E também não temos, volto a frisar, um processo educacional que leve o indivíduo a reconhecer alguns erros básicos que nós fazemos na nossa existência. Então eu acho que a partir desse momento a gente pode considerar várias coisas, principalmente grupos de risco. E sobre esses grupos de risco que a gente devia se debruçar. Por exemplo, hoje nós já sabemos que o câncer de boca, por exemplo, ele é relacionado com fumo, com álcool, com má conservação dentária, próteses mal ajustadas, certo? E déficits nutricionais, principalmente de vitamina A, E e C. Tá? Então, uma pessoa que vem com uma ulceração na boca, que fuma, um processo às vezes esbranquiçado, que é uma lesão pré-maligna, nós chamamos de leucoplasia, ou eritroplasia, uma avermelhada, ele precisa ter ter um olhar diferente. Tá? A partir de um determinado momento, hoje em dia, câncer de mama, após, pelo menos na região sul e na região sudeste, é o grande
problema da mulher. Quando ela palpa um nódulo, ela já fica toda, há uma consistência nisso, o medo, a ansiedade. Ninguém vai no nosso consultório de cancerologia para comprar uma passagem para Bariloche ou uma praia para o Nordeste. Quando vai, já vai com uma preocupação muito grande. Toda a família, que não é só o paciente que adoece, a família também adoece. Porque o câncer é uma doença muito séria, muito grave, e nós vamos para um pequeno intervalo. O doutor André está dando uma aula aqui de oncologia, de cancerologia, falando muito de prevenção, que é importante. O enfoque do nosso projeto de saúde sempre foi trabalhar prevenção e qualidade de vida. Nós voltamos já com mais dicas e mais informações muito importantes sobre essa doença, como lidar com o câncer na atualidade. Fique aí, já voltamos já. Farmácia Ativa, a melhor e mais confiável farmácia integrada da região, localizada na Avenida Senador Pinheiro Machado, número 775. Aqui você encontra produtos naturais, cosméticos, drogaria, erva chinesa, florais, fitoterápicos, homeopatia, manipulação, suplementos e produtos para acupuntura. Entregamos em toda a Baixada Santista. Acesse o nosso site www.farmaciaativa.com.br. Em 1967, a história da medicina no Brasil começaria a mudar. Nascia a Unimed Santos, a primeira cooperativa médica do país, oferecendo a maior rede credenciada de hospitais, clínicas e laboratórios e a mais completa relação de médicos em todas as especialidades. A Unimed Santos é merecedora da confiança de seus clientes e a marca mais lembrada na preferência popular. Unimed Santos, mais que um plano de saúde, um marco na medicina do Brasil. Clínica Ser Integral. Há 20 anos desenvolvendo ações e tratamentos voltados para a promoção da saúde e da qualidade de vida, através de uma visão integral no cuidado ao ser humano. Acupuntura médica, homeopatia, ortomolecular, psicologia, nutrição e outros tratamentos à sua disposição, em um dos espaços mais privilegiados de Santos, com ótima localização e infraestrutura para atender seus clientes. Programas completos e acessíveis para várias necessidades, como coaching de emagrecimento, desenvolvido especialmente para quem busca uma melhor qualidade de vida, experiência e humanidade em todos os tratamentos, participações em livros, palestras, artigos, mídia e blog de saúde, com informação de qualidade à comunidade. Trabalha com ES Complex, tecnologia de ponta para prevenção e acompanhamento dos tratamentos médicos, cursos, palestras e programas especiais para empresas, com espaços adequados para reuniões de todos os portes. Quando for escolher um lugar para cuidar de sua saúde, pense em quem se preocupa com cada detalhe de forma integral. Clínica Ser Integral. Saúde e qualidade de vida. Olá, estamos de volta no segundo bloco do programa Projeto Saúde. Hoje o nosso convidado, o Dr. André Perdicares, médico cirurgião, oncologista ou cancerologista, está esclarecendo sobre esse assunto que é uma doença tão temida, né? Todo mundo ouve falar. Câncer, a gente já fica muito preocupado, com razão, com certeza, mas ele está tendo um enfoque, uma abordagem muito bacana, muito interessante, porque está falando muito de prevenção e a gente vai continuar com essas dicas valiosas. Doutor André, a palavra é sua. Muito obrigado. No primeiro bloco, nós estávamos abordando, no final do primeiro bloco, o problema do câncer de mama, que é um dos grandes fantasmas da mulher, inclusive a Angelina Jolie agora Sim, teve... isso muita gente ficou preocupadíssima. Ficou preocupada, tal. Não é o fato de ter câncer na família ou alguma coisa mais próxima ter sido desenvolvida, num familiar. Eu gostaria de colocar aqui, enquanto cancerologista, que existe uma palavra-chave que se chama prevenção e diagnóstico precoce. O que significa isso? Significa, ou a detecção. A gente, antes do câncer vir dar sintomas, se debruçar sobre esses grupos de risco e, a partir daí, criar uma situação de um diagnóstico cada vez mais precoce. O significado do diagnóstico cedo, antes do sintoma, é um passo para a cura. Sim. Certo? É um passo muito importante para a cura. No caso, então, do câncer de mama, por exemplo, existem grupos de risco. Muitas vezes, menarque precoce, ou seja, a menina menstruar precocemente, menopausa tardia, se ela nunca, casada ou não, ela não teve filhos, não amamentou, ou seja, não desenvolveu em torno de si, certo, mecanismos protetores para a mama.
Então toda mulher depois, antes, quando a mama é muito densa, dos 40 anos, ela possa fazer uma ultrassonografia ou uma mamografia depois dos 40 anos anual. Sim. Mesmo não sendo de grupo de risco. A mesma coisa é fazer o seu preventivo ginecológico, né? Hoje, nós temos um dos grandes fantasmas que pode pegar a mulher mais jovem, até com lesões precursoras do câncer de colo de útero, é o HPV. HPV. Hoje nós já temos vacina, certo? E essas estão disponíveis. Então, toda mulher com atividade sexual, certo? E muitas vezes procurando, de uma certa forma, preservar a sua natureza materna enquanto mãe, certo? Amamentando essa criança, fazendo. São medidas protetoras que a natureza já colocou para nós, tá? O que a gente poderia tentar desmistificar essa doença? As modernas armas que nós contamos versus as antigas, certo? A cirurgia ainda é muito importante. A cirurgia é prognóstica. Por quê? Se eu operar de forma inadequada uma paciente, se eu não diagnosticar a extensão da doença, porque a cirurgia é uma arma locorregional, assim como a radioterapia, né? Ela reduz o câncer para poder o tratamento funcionar melhor. Exatamente. E hoje em dia nós temos outras armas. Nós estamos trabalhando dentro da célula, dentro do código de informações que nós temos dentro da célula, com os anticorpos monoclonais. Então é muito importante que a gente se preocupe, mas não tenha um medo, porque nós estamos tentando cronificar a doença, ou então curar a doença, controlar a doença, certo? E com isso a gente pode fazer com que a pessoa conviva com o seu tumor, certo? Em equilíbrio com o seu tumor, com muito mais propriedade do que alguns anos atrás. Se nós estamos falando hoje de câncer de mama, é diferente do que nós estávamos falando há 10 anos atrás. As cirurgias, né, tecnológico eram muito mais agressivos, muito mais extensas. Exatamente. Né? Então eu acho que a sociedade ela tem que encarar determinadas situações de doença ou de saúde com uma capacidade de intervir o quanto mais precoce possível. Tá? Então, a partir de um determinado momento, será que a minha melhor farmácia não está na feira? Será que eu não comer carnes vermelhas e churrascos da vida, se eu puder equilibrar a minha saúde em relação ao que eu como, certo? Ao que eu aproveito da alimentação? Tem vários médicos já falando sobre isso, o Dr. Richard Beliveau, né? Exato. Fala sobre alimentação, Davi Servan Schreiber. Eu sou o que eu como, certo? Eu sou o que eu respiro. Vocês estão entendendo? Quer dizer, a forma com que nós interpretamos o nosso roteiro de vida no planeta. Isso faz com que a gente se torne muito mais íntegro. Tá? Então, o abandono de determinados hábitos. Olha só, quando eu falei da falta, muitas vezes, de um olhar mais atento sobre essa doença, até nos seus primórdios, por exemplo, eu nunca vi um genérico de protetor solar. Né? E é o tumor, certo? Mais incidente que nós temos, que é o tumor de pele. Então, nessas alturas do jogo, se nós temos, por exemplo, câncer de próstata no homem, o homem ainda com aquele grande tabu, certo? E a próstata mudou bastante. Se ela for diagnosticado um câncer de próstata, e todo homem que chega até os 80 anos, certamente poderá ter, certo, alguma célula normal dentro da sua próstata. Mas mudou muito o tratamento, inclusive evitando cirurgias desnecessárias. Que vão ter outros efeitos Vão ter adversos. outras, né? Muitas vezes levando o homem a problemas sexuais, de impotência, dessas coisas, ou então em radioterapias inadvertidas, certo? Causando retites, cistites, essas coisas todas. Hoje, o que nós devemos ter é uma conversa muito franca com o público, como essa que nós estamos tendo, a oportunidade que você está tendo agora, para desmistificar essa doença. Certo? A imagem do caranguejo, a imagem de um animal que agride, eu acho que não é realmente por aí. É porque ficou, né, André, estigmatizado. Como uma doença assim, fatal. Há alguns anos atrás realmente tinha, né? A pessoa tem um diagnóstico de câncer, é como se a vida tivesse acabado. Exatamente. Hoje não. Por isso que as pessoas devem perder o medo de ir num cancerologista, num oncologista. Elas têm que perder o medo de fazer um exame para... eu vou encontrar alguma coisa, eu não quero encontrar. É a síndrome do avestruz. A gente brinca exatamente assim. É a síndrome do avestruz. Melhor não ver para não saber, e depois que aparecer, não exatamente. tem jeito. E aí vem a forma hospitalocêntrica de se tratar a doença. Então, um dos grandes problemas que nós temos hoje
é o vácuo, eu chamo de um vácuo, que tem entre os grupos de risco, os exames necessários para um diagnóstico cada vez mais precoce e tratamentos de qualidade. Ou seja, na hora que eu tenho, por exemplo, um hospital como o Instituto, né? Ali, o ISO, Instituto, né? Santista de Oncologia, nenhuma propaganda. Não, mas onde merece, eu tenho porque é de alta qualidade. Uma integração de vários profissionais, de psicólogos, médicos, oncologistas, radioterapeutas, que possam tratar a doença como um todo, e não só a doença, mas a família como um todo. O preparo emocional para lidar com essa doença. Então nós temos, conforme eu falei, os 4 níveis de prevenção. Prevenção primária, educação. Secundária, diagnóstico precoce e tratamento de qualidade. Terciária, reabilitação desses pacientes. E uma preservação, evitar que ela tenha novamente a recidiva da doença ou novos tumores. E principalmente agora, cada vez mais enfocada, a quaternária, onde nós temos evitar iatrogenia, ou seja, evitar, digamos, tratamentos heróicos em doenças que não têm mais uma evolução que determina que uma cirurgia de alto nível, a radioterapia ou a quimioterapia, possa salvar o paciente. Nós temos que preservar a sua dignidade. Qualidade de vida. Certo? A qualidade de vida e a qualidade de morte. Sim, também. E nós temos hoje também na quaternária os cuidados chamados paliativos, certo? Esse cuidar, esse olhar. Então, nós chamamos a ortotanásia, a capacidade de nós darmos dignidade no pré-luto, no luto e no pós-luto, tá? Porque a vida continua. Eu acho que é talvez uma das formas de nós vermos a doença hoje como um todo. A doença e os pródromos dessa doença. Olha, foi realmente uma aula, né? Como eu lembro nos tempos de aluno, doutor André, as aulas dele sempre foram muito boas, muito abrangentes, e essas informações que você pôde passar para os telespectadores do Projeto Saúde, com certeza foram muito ricas, fizeram eles poderem refletir a respeito disso, tirar um pouco desse estigma, né, do câncer como uma doença fatal, porque hoje temos tecnologias muito avançadas, centros como o ISO, né, de alta tecnologia, de alta humanidade para receber os pacientes com câncer. Fica a nossa gratidão aqui do programa Projeto Saúde. Espero poder trazê-los e outros colaboradores da equipe do ISO em outras oportunidades para esclarecer mais sobre essa doença, sobre o câncer, sobre formas de tratamento e prevenção. E muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço em nome do ISO, dos meus colaboradores, certo? E a oportunidade de estarmos aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado. E agora uma dica para encerramento, porque infelizmente o que é bom passa rápido, né? Essas informações de qualidade, o tempo voa muito, né? A gente vai falar um pouco sobre crianças que têm muita dificuldade em se alimentar com alimentos novos, com coisas novas. Isso chama-se neofobia. Neofobia é o medo do novo, não é? Então as crianças que têm esses hábitos inadequados de alimentação, muitas vezes isso vem do padrão alimentar da família. Não adianta você insistir, querer que a criança se alimente bem, que ela coma diversamente frutas, verduras, legumes, e às vezes os pais, os cuidadores não têm esse hábito. Então tem que ser feito isso com cuidado, com planejamento, com bastante paciência, né, para que a criança possa ter um hábito alimentar saudável e que aí daí para frente a prevenção de doenças possa acontecer e ela possa se desenvolver uma criança, um adolescente, um jovem adulto que venha a ter muita saúde e muita qualidade de vida. O programa Projeto Saúde fica por aqui, né? Semana que vem estaremos novamente com mais um Projeto Saúde, com temas interessantes, saúde e qualidade de vida. Mande suas dúvidas, sugestões, comentários para o e-mail rodebski@gmail.com. Fique muito bem, muita paz e muita saúde para você e até mais.